Me perguntaram como reagir às ofensas que nos fazem. Ora, fazendo aquilo que Cristo disse, se nos batem num lado do rosto, oferecer a outra face. Então temos que oferecer a outra face quando alguém nos ofende. Mas o que significa isso? Ser um pacifista idiota? Deixar com que as pessoas nos massacrem, nos destruam, acreditando que somos cristãos com isso? Ou devemos partir para a violência, para a agressão, agir da mesma forma como as pessoas agem em relação a nós, retribuindo o mal com o mal? Como agir? Ser um pacifista babaca ou ser alguém truculento que devolve com a mesma moeda? O que é oferecer a outra face neste caso? Vamos pensar um pouco. Cristo certamente não falava da face física, do rosto. Cristo falava por meio de parábolas. Ele usava sempre exemplos da natureza ou de diversas coisas. E qual é a outra face da qual Cristo falava? O lado espiritual do ser humano. O seu outro lado, que muitas vezes não acaba se mostrando para as pessoas, né? Então, quando alguém nos ofende, quando alguém nos agride, nós precisamos reagir espiritualmente. E como o espírito reage? Através do pacifismo idiota? Através da violência? Não. O espírito procura fazer justiça naquele momento. E a justiça do espírito se dá através da palavra, dele colocar a pessoa no seu devido lugar, colocar a pessoa no devido lugar, dizer para ela o que precisa ser dito. Essa é a forma de nós oferecermos a outra face à pessoa, lhe dizendo o que deve ser dito. Doa a quem doer. Doa a quem doer. Mas isso requer o que? Profundidade por parte do ser humano. Se ele é um pacifista idiota, ele não vai conseguir fazer isso. E se o indivíduo for truculento, nervosinho, descabeçado, desequilibrado, menos ainda, porque ele vai partir para a violência. A fúria mental vai tomar conta dele, entrará em contato com as formas de pensamento de ódio e como um download espiritual, essa energia ruim vai baixar sobre o indivíduo e ele vai simplesmente reagir cegamente, não oferecendo a sua outra face, mas a mesma face. Ele vai agir segundo a mesma face. Então, a outra face é o lado espiritual, é o lado profundo do ser humano, é o lado intuitivo. É o lado intuitivo. Então, num conflito com uma outra pessoa, nós precisamos ser profundos e intuitivos. Muitas vezes nem adianta responder. Muitas vezes a outra face é nós virarmos as costas e irmos embora, porque em algumas situações não existe possibilidade de diálogo, porque a outra pessoa não entende. Ela é tão limitada, tão bitolada, tão restrita, que as nossas palavras haverão de bater nos ouvidos e não entrar. E daí nem adianta fazer nada. Então, oferecer a outra face é ser espiritual. É ser espiritual. Né? Essa interpretação eu estou fazendo a partir da obra Na Luz da Verdade, de Abdrushim. Né? Então, se o ser humano é intuitivo, ele consegue lidar com as situações. Ele consegue reagir corretamente às ofensas
que lhe fazem. Mas alguém que está apenas no âmbito do ego mental, né, ele não vai conseguir reagir corretamente, porque vai agir segundo conceitos prontos. Né, e nós temos que, em alguns momentos da vida, inovar. Na verdade, sempre temos que inovar. Mas não confundamos a inovação com os modismos, com esse negócio de correr atrás das novidades. O novo é o Espírito, como disse Cristo. E é assim que nós reagimos corretamente, oferecendo a nossa face espiritual, que é a face da justiça, que olha nos olhos do outro e diz o que deve ser dito. E diz o que deve ser dito de forma firme, sincera e objetiva, para que ele possa entender o seu problema. E se ele não quiser entender, comprova apenas que é um desequilibrado, um desqualificado espiritual, que não tem profundidade alguma e que está dormindo nesta vida. Obrigado pela atenção, um forte abraço e até a próxima. Valeu, gente.